Fernando Vendrão, muito obrigado por ter aceito este convite. E a primeira pergunta que eu gostava de fazer é: o que é que foi mais difícil? Adaptar a aparição para cinema ou encontrar fundos para fazer o filme? Bom, são níveis totalmente distintos. Do ponto de vista artístico, claro que a complexidade de uma adaptação literária, principalmente como eu a concebo, é bastante complexa, porque é uma relação de querer tratar aquela obra original ou aquele romance e ao mesmo tempo de se confrontar perante uma impossibilidade, ou seja, todo o processo de comunicação que está inerente a um livro e à literatura, a uma arte, vertido para o cinema, é um processo totalmente distinto e totalmente diferente. E, portanto, há essa ideia de que o cineasta, não é, está a criar uma obra nova e, mesmo sendo respeitoso, ou procurando respeitar o romance original, já de si há uma adulteração, entre aspas, ou uma aliteração, uma impressão abusiva sobre a obra original. Nesse aspecto, o que eu procurei fazer através desta adaptação foi estar próximo do romance e, de alguma forma, procurar o que era inerente ao romance, que se tornava eminentemente mais cinematográfico e com uma atitude que não fosse submissa à obra, mas com uma atitude de descoberta e de que levantasse questões. E nesse aspecto portanto, procurei um caminho que, claro, é complexo, mas que se calhar até surgiu com uma certa naturalidade. Em relação aos financiamentos, já é outra situação totalmente diferente. Eu estava a brincar, atenção. Sim, não, mas só porque a aparição é um livro, pronto, bastante... Não é uma história linear de um ponto para o outro, tem muita coisa no meio, foi por isso que estava a dizer que muitas críticas apontavam o facto de ser... Omissões, não é? Omissões. Mas pronto, para mim também tem a ver com a forma cinematográfica. É muito difícil, não é? Eu estar a fazer uma adaptação de um romance e aos 40 minutos do filme aparecerem 5 personagens novas, ter que me deslocar para a Serra da Estrela, haver todo uma espécie de um intervalo do drama que é o drama de Évora, sobre a família. Claro que dá contextualização ao Alberto Soares, a família do Alberto Soares, a mãe, o problema das heranças, o problema do pai. E de repente, passado 15 minutos na Serra da Estrela, voltar para Évora e fazer toda a ação até ao final. Temos que admitir que as pessoas que acham que não colocou a Serra da Estrela, não colocou a infância até do Alberto Soares, que tem que haver um terreno qualquer para fazer o filme. E a adaptação, pronto, eu não queria dizer isto, não queria ser assim, mas a adaptação deste romance que colocasse em termos cinematográficos uma introdução aos 40 minutos, já quase mais de metade do filme, uma introdução de novos personagens que no final não tinham qualquer importância para o desenlace final, levanta questões do ponto de vista cinematograficamente muito fortes. Ou seja, não quer dizer que seja impossível. O que quer dizer é que para um processo do filme não é natural e que, portanto, implicava essa aceitação implicava um filme totalmente diferente e se calhar até uma maior negação do contexto da obra. Outra das questões, não é, que me colocam é: o filme tem imensa voz off, tem textos lindíssimos de profundidade. Pois eu considero que a fruição do espectador, não é, tem que estar inerente à capacidade de poder entrar nas imagens, de entrar no universo, e isso faz com que o domínio do literário no cinema seja um domínio muito estático, muito até escolástico. Eu tenho até no início e no final voz off, mas num sentido até de respeito da obra, porque a obra respeita com um preâmbulo muito forte do Virgílio Ferreira, escrito posteriormente ao conteúdo do romance,
que é uma abertura muito forte, quase um soco no estômago, e eu senti que o filme, para se aproximar um pouco da atmosfera que eu tinha da leitura, tinha que passar por aí. E, portanto, há um processo intuitivo, se calhar muito mais ligado à minha pessoa, que é, eu estou a trabalhar um pouco sobre o efeito também que o romance me faz sobre mim, e como não sei responder a todas as perguntas do romance, interessa-me que o meu filme coloque questões ao romance e que equacione informação nova e que não seja, vá lá, nem servil, mas que também não seja uma adulteração do processo que fez. E pronto, isso foi uma complexidade, mas pronto, na realidade é impossível adaptar um romance literário, porque todo o processo de literatura, quando nós estamos a ler um romance, ouvimos uma voz nossa, quase uma voz interior, essa voz acompanha-nos, dá-nos uma capacidade de riqueza muito grande, uma informação muito grande, que não é exclusivamente poética ou literária, que acaba por ser quase filosófica, e o cinema não tem essas capacidades. O cinema terá outras capacidades, e eu tive que trabalhar mais nesse sentido. Reparo, outra das questões que é normalmente, que quando estamos a trabalhar em cinema, em adaptações, trabalhamos muito no contexto de um romance ou de um romance psicológico. E este romance não é um romance psicológico, isto é um romance filosófico, é uma espécie de tese sobre a existência humana. E isso é uma complexidade superior da aparição. Pronto, agora em relação aos financiamentos, eu tenho a dizer só que o financiamento, uma vez conseguido o apoio do ICA, foi relativamente fácil, porque eu procurei fazer o filme numa medida exclusivamente nacional, ou seja, não achei interessante fazer uma coprodução com o Brasil e pôr um ator brasileiro a fingir que era português, não achei que o filme tivesse que ser francês, eu achei que o filme tinha que ser português, sim, com a língua portuguesa, com uma força muito portuguesa. Então abracei-me aos financiamentos que consegui gerar da RTP e do ICA, e fiz o filme muito nessa medida, e aos apoios que tinha, e fiz o filme nessa medida. Claro que é difícil, neste momento os orçamentos do cinema português são muito reduzidos, até comparativamente com o estrangeiro, e cá dentro são também muito difíceis de fazer única e exclusivamente com os recursos nacionais, porque o apoio do ICA já é este apoio pelo menos há 10 ou 12 anos ou mais, e portanto nós já não vivemos com o mesmo dinheiro que vivíamos há 10 ou 12 anos, o salário mínimo nacional já não é o mesmo, nada é a mesma coisa. Por outro lado, também para mim houve uma dificuldade acrescida, que é o meu último filme que tinha tido um apoio em 2004, tinha sido concluído em 2006, também uma adaptação de um romance de Henrique Galvão, Pele, e desde 2006 até 2015, ano em que eu consegui ter apoio, eu concorri com diversos projetos e não me foi concedida nunca a possibilidade de filmar por escrutínio dos júris, e nesse aspecto tenho a dizer que foi uma aventura, uma espécie de uma travessia do deserto, dolorosa, às vezes sofrida, quase até ao limite da irrealidade, ainda por cima confrontado também com a questão da crise que se abateu, e por exemplo em 2012 não houve apoio sequer para o cinema português, e portanto há uma complexidade ligada à produção financeira dos projetos, e também à forma como as pessoas veem a minha obra como realizador. E nesse aspecto há uma acrescida dificuldade muito grande, e pronto, não vou fazer o número dos ingratos, mas há qualquer coisa que me deixa incomodado, de alguma forma, uma certa desconsideração pelo trabalho dos cineastas, ao mesmo tempo que em paralelo às vezes há uma dosificação com o trabalho de um reduzido número de cineastas, ou seja, há mais cineastas, há mais tipo de cinema, e deveria haver uma atenção especial pela diversidade do cinema português, se querem que o cinema perdure, que o cinema seja mais dinâmico e que os espectadores se possam rever de uma forma mais ampla no tipo de cinema que lhe é oferecido. Isso é a eterna questão, não é? A relação do público com o cinema português, eu não quero ir por aí.
portanto, de 2004 até 2015 concorreste várias vezes com vários projetos. 2006, quando eu terminei. 2006, pronto. E eu quero perguntar mesmo sinceramente, sem qualquer... achas que o facto da aparição ter sido selecionada não derivava tanto do teu argumento, mas do facto de ser a obra que é? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Não tenho dúvidas sobre isso. Há um pendor cultural e se calhar até de vínculo literário no cinema em Portugal, e por isso é natural que haja adaptações de romances, mas isso existe até no cinema americano, no cinema francês muito, e isso é tudo muito natural, mas mesmo as decisões do júri, mesmo esta discussão do júri, se o júri tem capacidade ou não, mesmo o júri que seja um júri mais comercial, ao estar a fazer a função do Estado, a eleger os filmes que vão ser filmados, há quase uma ideia de monumento nacional que esse filme vai constituir a partir daí. Essa ideia para mim é um pouco... é válida, mas é um pouco perniciosa, porque obviamente está a coertar até a diversidade de estilos. Por exemplo, não há filmes de ficção científica em Portugal apoiados pelo ICA, não há comédias em Portugal apoiadas pelo ICA. Talvez a última comédia foram os remakes foram as remakes. Os apoios que eles tiveram do ICA foram apoios indiretos, foram sobre a bilheteira, não sobre a função. Pronto, há os refrigerantes e canções de amor, podemos considerar isso comédia, e que teve apoio do ICA. Mas pronto, acho que há uma conjuntura mais propícia para uma obra literária com um pendor forte. Também uma localização. Eu, quando tive este apoio, foi em 2015. Já não poderia fazer o filme a tempo de 2016, onde filmei, que era o centenário do Virgílio Ferreira, e portanto houve uma janela de oportunidade que até podemos julgar como sendo hipócrita, mas que é natural socialmente. Mas pronto, eu também acho que o facto de se calhar não filmar há algum tempo, o facto de poder ser um realizador capaz de filmar esta obra, também validou o meu projeto, não é? Claro, obviamente. Mas sim, há uma força muito grande sobre essa questão, não é? Claro, obviamente, e eu não era o meu objetivo de denegrir o filme, muito pelo contrário, gostei do filme. Mas uma das críticas que eu vi a serem bastante apontadas e que vi também respondeste por vezes nas redes sociais era, pronto, quando se pega num livro destes vai sempre haver alguém que, como é um livro bastante, lá está, não é um livro straight to the point, é um livro que tem muito mais camadas do que provavelmente muitos romances adaptados a cinema têm, vai haver sempre alguém que vai dizer, mas falta aqui qualquer coisa. Houve alguma passagem, algum momento do livro em especial que, olhando para trás, se calhar agora colocarias? Não. Achas que está... Não sinto isso, não sinto essa necessidade. Pronto, na realidade o que estamos a ver é uma montagem, já tem 1h50 e eu procurei até reduzir para 100 minutos, 1h40, mas o filme perdia força, perdia intensidade e portanto tive que chegar a esta. Eu tenho 2 ou 3 cenas até que se calhar são bastante iconográficas da cidade de Évora, que me irrita não estarem no filme. Por exemplo, uma cena no Templo de Diana, que aquilo é uma espécie de pináculo, e não foi incluída na montagem, mas foi por questões de economia também do espectador e de poupar o espectador, porque essa informação já é uma informação mais colateral, e eu admito isso, não é? Há um pouco mais isso. Agora, em termos de adaptação, foi um processo muito fluido, foi um processo, uma espécie de work in progress, um pouco ligado com a conjuntura da produção e do que se me deparou, digamos, em Évora, quando eu decidi fazer o filme em Évora, e senti uma organicidade muito grande no filme, e os cortes que fiz para a adaptação e as opções prenderam-se um bocadinho com um projeto, digamos, é quase como um projeto de arquitetura. Uma vez delineado o projeto, o filme avança e tem uma forma, ou adquire uma forma específica e orgânica. Quer dizer, poderíamos pensar num arquiteto, não é? Dizer ao Sr. Arquiteto, se você tivesse feito mais um andar, um lindo terraço e uma escultura lá em cima, o seu prédio tinha ficado melhor. Talvez, mas não fazia parte do projeto.
Sim, e já funciona como está e funciona lindamente o filme. Como é que tem sido a recepção tens acompanhado a recepção do filme por parte do público? Tens tido assim alguma surpresa? Sim, pronto, para já eu acho que o filme exige uma certa disponibilidade do espectador, ou seja, precisa de uma certa atenção e de uma certa projeção da sua intimidade para o filme. Já teve reações de pessoas que são escritores, Walter Ugumem, que gostou muito do filme, de alguma forma até quase que se sentiu retratado, apreciador da obra de Virgílio Ferreira, que se dirigiu a mim pessoalmente para me cumprimentar e dar os parabéns pelo filme, muito tocado e impressionado. Como tive pessoas que não vão habitualmente ver sequer o cinema português e que fizeram questão de perguntas e respostas de ser quase as primeiras a falar, dizendo que não tinham cultura para falar, e a tecer elogios ao filme em termos da capacidade emotiva que o filme lhes conferiu, da quantidade também de beleza visual e se calhar até espiritual, não quero ser presunçoso, que o filme lhes forneceu, mostrando-se contrastadas, a dizer, até um bocadinho frustradas, a dizer porque é que no cinema nós não temos acesso a este tipo de coisas. Pronto, já também tive pessoas que foram ver o filme e que ficaram descoladas durante todo o filme e acharam o filme sem saborão, não é? Inexpressivo, não é? Há um crítico que disse que era um nado morto, não é? Houve uma pessoa que fez uns reparos ao filme, mas disse que saiu nos 10 minutos finais e, portanto, para mim não vai poder dizer sequer o que é que viu no filme porque não terminou. Mas pronto, há mil e uma razões. Até houve pessoas que já disseram que até alguma crítica foi bastante dura em relação ao filme, ajustando contas esses mesmos críticos com o próprio autor, Virgílio Ferreira, que não era, digamos, uma pessoa muito consensual e muito querida, era um tipo muito rígido e ascético e até, de alguma forma, um bocado severo. E pronto, até por acaso um dos críticos que falou comigo sobre a coisa, eu tinha sido aluno dele, até achava improvável que o realizador, que o escritor gostasse do filme. Não, que o escritor prezasse uma adaptação cinematográfica de um romance dele. Esquecendo que houve Amanhã Submerso. Ele até participou e há imensos textos dele até na conta corrente sobre cinema. A reação que eu privilegio no filme e que me tem emocionado mais é uma reação muito próxima da minha, que como criador, quando vejo o filme, ainda continuo a ter momentos misteriosos. E, portanto, é uma reação muito mais íntima, muito mais próxima, se calhar, do inexplicável, muito próxima, se calhar, até do regime do sonho e de pulsões que são um bocadinho mais do que filosóficas. Ou seja, na última vez que eu vi o filme, a sensação que eu tive até que parece que havia uma luta desmedida, até em termos formais, entre as trevas e a necessidade de luminosidade. E fiquei chocado com esta minha observação no final do filme, mas até há personagens lá que deixam de ver, não é? A Ana, quando é confrontada com o agnosticismo do Alberto Soares e a coisa deixa de ver escuro, diz que está a ficar escuro e afasta-se, porque ele tem os olhos muito luminosos e afasta-se, e numa confrontação, na cena da confrontação na Casa do Alto entre o Carolino quando sai às apalpadelas, não sabendo o caminho, parece que está praticamente cego para o meio da escuridão, para o meio das trevas. E pronto, isso são conotações que não são totalmente inusitadas, mas que surgem do filme. Outra das coisas que eu gosto particularmente do filme e que eu acho que toca muito as pessoas, e por isso às vezes as pessoas nem são muito expansivas à saída do filme, porque há ali qualquer coisa de muito íntimo e muito pessoal que é difícil de explicar e que para mim é um regozijo muito grande, é um privilégio quase sentir que as pessoas puderam ver o filme, sentirem ou serem tocadas, se calhar não de uma forma plena, se calhar têm reservas sobre algumas opções, mas que se sentem emocionadas por algumas coisas que estão no filme
e que, para mim, essas pessoas não precisam de explicar, ou não têm que explicar. E se calhar o filme também não procura esta explicação. Se calhar terão que voltar ao livro. Será que há uma data de conjunturas que me agradam sobre esta percepção? Outra questão que é, apesar da sua duração, de 1 hora e 50 minutos, há esta sensação que nós começamos o filme com aquele pequeno texto, que retrata um bocadinho quase a criação artística, não é? Ou o fenómeno de projeções que nós estamos a assistir até na própria obra literária, a aparição, e como terminamos sobre o mesmo mote, há uma sensação de que o filme teve aquela densidade, teve aquele peso, e há uma espécie de sensação de liberdade no final, e parece que só passámos uns segundos da nossa vida com o filme. Estas sensações, que algumas pessoas já me confidenciaram e que eu até partilho, são, para mim, como cineasta, muito recompensatórias, e penso que eu não estou à procura de validação social, mas sim de uma força intrínseca ao meu trabalho de cineasta. Estou sempre à procura. Poderei não ser o cineasta mais radical do cinema português, não me interessa a radicalidade pela radicalidade, interessa-me a radicalidade pela emoção que o filme pode fornecer, e, portanto, este tipo de reações, que são de um foro muito íntimo, de um foro muito pessoal e às vezes, se calhar, inexplicáveis, são a minha maior recompensa. Mas para ter essas interpretações que estavas a falar das trevas, precisaste ver o filme quantas vezes? Estou a brincar. Sim, só por curiosidade. Em sala pelo menos umas 10 ou 15 vezes, na montagem umas 30, 40 vezes, durante a rodagem um confronto diário, todos os dias durante quase 2 meses, durante o processo de preparação durante 6 meses. Mas são sensações, não é? São sensações. Acho que o filme está lá e está à espera de interpretações, está à espera também de ser confrontado com o domínio das pessoas. Eu sei dessa responsabilidade, eu sabia dessa responsabilidade, porque eu às vezes ia para um local de filmagens, a pessoa que nos tinha aberto as portas para filmar lá vinha falar comigo e dizia: foi graças a este livro que eu me apaixonei, que eu consegui conquistar a minha mulher, por isso é que me casei, tenho os meus filhos. É uma responsabilidade muito grande. E muitas pessoas me disseram: isto é o livro da minha vida, é o livro da minha vida, porque nos anos 60, aquilo foi editado em 58, há uma história de libertação, de passagem se calhar, de um mundo pré-infantil para um mundo adulto, e para uma consequência disso, e até uma ideia sobre principalmente nos anos 60, sobre a divisão social que estava feita entre o mundo dos homens e o mundo das mulheres. E, de alguma forma, o Alberto Soares é um homem que de repente entra num mundo de um conjunto de figuras femininas, as filhas do Dr. Mona, a Ana, a Sofia e a Cristina, e encontram um universo feminino do qual a sua opção de masculinidade e todas as suas opções vão levá-lo para uma abertura ao mundo, para o mundo masculino. Então há esta ideia de quase de rito de passagem intrínseca também ao filme, que tem vários sacrifícios, várias pessoas morrem, várias personagens morrem até ao final, e portanto há uma espécie de afastamento, de retirar, não é? De repente, quando nós amamos a Sofia, quando nós sentimos a Sofia como uma pessoa vivíssima e como, se calhar, uma possibilidade quase concreta de romance efetivo com o Alberto Soares, escruciosamente ela é retirada, deixando-nos quase como uma pedra no lugar do coração, não é? E essa emoção é muito forte, e eu percebo isso, e até acho que é ajustado no momento presente em que as pessoas não falam muito sobre existencialismo, ou que o Camus e Malraux não são as leituras obrigatórias, as coisas, não são as referências da contemporaneidade, que este livro esteja para os estudantes de literatura no ensino obrigatório penso que do 11º e 11º, porque há ali qualquer validação até
humana que eu acho que é interessante na existência deste livro. E as ideias que transmite são bastante atuais, aliás. Eu gostava de imaginar como terá sido a recepção do livro na altura em que foi publicado, muito com a censura a tentar dar cabo dele, não é verdade? Sim, foi um filme foi um livro provavelmente muito batido, para já por escritores contemporâneos do Virgílio Ferreira, que não acataram bem esta mudança de uma posição muito próxima das questões sociais do neorrealismo para uma questão muito mais transcendente e filosófica do ser humano. Isso deve ter sido uma dificuldade. Do outro lado, também, o livro tinha uma densidade e uma reflexão inerente que se calhar não era normal fornecer nos romances, principalmente no romance português, na literatura portuguesa. E isso deve ter sido notado. E por outro lado também há esta questão de que se calhar, mais do que nesta altura, penso eu, ou pensaria eu, agora já não estou tão seguro disso, na altura se calhar as pessoas não estariam tão preparadas para a existência de um livro que fizesse tamanha posição, que no fundo aquele livro acabou por ser uma viga mestra, ou digamos uma base de trabalho para toda a carreira literária do Virgílio Ferreira. Exatamente. Mas estavas a dizer que não tinhas tanta certeza de quê? Que na atualidade Que as pessoas estejam preparadas para o romance, a aparição de Virgílio Ferreira, e por consequência também para o livro, para a adaptação do livro, o filme Aparição de Fernando Vendrell. Pronto, eu acho o que eu achei mais interessante no filme é que apesar do livro que tem como base, pronto, lá está, é daquelas coisas que eu nunca pensaria que seria um livro que fosse adaptável para cinema, mas consegue muito bem contornar várias coisas que no livro são mais evidentes do que num filme seriam, como tu explicaste, e também acaba por ser, apesar de ser um filme que implica a disponibilidade do espectador, assim que se entra nele, sim, flui bem, não é verdade? Sim, porque há um contexto narrativo, mas não sendo um romance psicológico, porque há pouco tratamento dos personagens secundários e cada personagem é quase como se fosse uma dúvida, uma inquietação, ou uma perturbação. E há um personagem que é determinante na narrativa, mas não é determinado, ou seja, não se sabe o que ele está à procura. O que ele está à procura, no fundo, é conseguir plasmar a sua experiência existencial e transportá-la para um contexto literário, porque ele é um jovem escritor. Não sabemos se ele vai conseguir ou não. Sabemos é que o escritor Virgílio Ferreira, que se projetou nessa pessoa, conseguiu. Exatamente. E ele marcou isso no próprio romance, quando faz a abertura, quando nós estamos a ler, distintamente, estamos a ler Virgílio Ferreira a falar sobre o seu trabalho de romancista, no prólogo do livro. Agora já quase a terminar, se Virgílio Ferreira estivesse vivo e, tal como Laura António o convidou para ser o reitor na adaptação da Manhã Submersa, se ele fosse proposto para integrar o elenco do filme, darias alguma personagem especial? Bom, ele poderia voltar a ser o reitor, sim. Era um remake, não é? Temos um reitor, por acaso, que é uma figura interessante, mas não sei, eu teria medo que, pronto, se ele fosse vivo, que o seu peso como pessoa e a forma como eu iria filmar, e se calhar a minha maneira de ser e de filmar, significaria um filme totalmente diferente. Ou seja, eu não conseguiria filmar o autor da obra, mas poderia ser o Virgílio Ferreira. Eu tenho uma metafiguração de Virgílio Ferreira. Exatamente. E ele poderia ser o Virgílio Ferreira. Pronto, já seria ainda mais, uma coisa ainda mais meta do que... E por fim, eu queria só perguntar se vamos ter de esperar mais 10 anos para algum filme teu, ou achas que vamos ter perspectivas no futuro? Pronto, eu tenho alguns projetos. Os meus 3 primeiros filmes ficaram um bocadinho ligados ao pós-colonialismo e às questões da identidade cultural e da identidade biológica quase, sobre a questão de mestiçagem, etc. Esses filmes que passaram bastante
não, despercebidos, até que tiveram algum impacto em festivais, recebi algumas premiações, mas estão a ser agora estudados muito em universidades, estão a fazer uma pequena brochura sobre mim no setor universitário, vão fazer um número especial de uma revista literária sobre cinema, a primeira vez que se escreve sobre cinema, e sobre a minha obra cinematográfica. E, portanto, eu encetei este processo com o Virgílio Ferreira, mas eu já estava a trabalhar numa adaptação do José Cardoso Pires. E em princípio, estou a trabalhar muito neste projeto que se chama Sombras Brancas, que é uma espécie de uma adaptação alegórica do romance, não é romance, é uma pequena novela, De Profundis Vossa Lenta, porque as questões da figuração, as questões do cérebro, as questões da identidade ainda me interessam muito, e esse momento de escrita de Profundis Vossa Lenta é um momento quase único a nível mundial, é quase como o Dante Alighieri, é alguém que perdeu as suas capacidades, a sua identidade quase, e que a sua maneira de ser, e que de repente consegue, do mundo das trevas, em que o escritor José Cardoso Pires chama das sombras brancas, consegue restabelecer a sua persona e vir desse mundo e escrever um livro sobre essa sua experiência. Esse livro até é estudado por cientistas e por neurologistas, e portanto é uma espécie de um empreendimento humano fora do comum, alguém perder a sua memória e de repente relatar essa experiência. Eu estou interessado em fazer essa adaptação, já estava antes de fazer esta adaptação da Aparição, e estou a trabalhar com o escritor Rui Cardoso Martins na adaptação, e pronto, vou concorrer este ano. Eu espero que haja boas novidades em breve. Mais um escritor que convém as pessoas também lembrarem-se mais vezes, que ultimamente tem estado mais esquecido, não é verdade? Sim, na realidade, se podemos ter essa dificuldade do Virgílio Ferreira quase não estar nos escaparates das livrarias, mas pronto, ser de leitura obrigatória, neste caso da Aparição, mas o restante da obra não é conhecida. A obra do Cardoso Pires foi muito omitida, quase, até pronto, quase desapareceu do ponto de vista editorial. Agora está a ser relançada pelo Relógio d'Água, felizmente, mas na realidade a sua validação como um grande escritor que era no século XX, no século XXI, é não existente, e eu acho isso um pouco lamentável. A falta de memória, neste caso, é lesiva, penso eu, para a literatura portuguesa e para o conhecimento dos vultos literários. Exatamente. Esperemos que o teu filme, que espero que se concretize, desperta as pessoas para isso. Fernando, muito obrigado. Obrigado eu, obrigadíssimo. Pronto. E alguma última mensagem para quem nos está a ouvir? Já? O filme é possível que já não esteja nas salas, mas irá sair em DVD e se calhar fazer o circuito dos festivais. Eu privilegio muito que o visionamento dos filmes seja feito num cinema. Todo o detalhe e recorte da banda sonora, se a sala de cinema for boa. E da projeção e da fruição do filme, digamos, com ausência, com os telefones desligados, toda essa participação que eu acho que é importante do espectador. Se puderem ver o filme em sala, eu agradecia. Obrigado.